Olá, eu sou Renata, pedagoga, psicopedagoga, mãe 3 vezes e pastora. E o vídeo de hoje é conselhos para mães. Bem abrangente, né? Mas eu fiz aqui um apanhado de 5 conselhos que, no meu ponto de vista, são fundamentais para todas as mães. Vamos comigo? Ser mãe melhor para um filho melhor. Então vamos lá. O primeiro conselho que eu acho primordial para todos os pais é ser exemplo. E aí a gente tem que pensar que isso abrange muita coisa, né? E a gente precisa ir além daquela velha historinha do se você fala pro teu filho que mentir é errado, mas quando toca o telefone você manda dizer que não tá, então não adianta, não resolve. Sim, claro, isso tá correto, mas isso é muito pouco diante do que é ser exemplo. Ser exemplo é ainda mais que isso, é maior que isso. Deixa eu te falar uma coisa, o pai e a mãe é o padrão do filho. O pai e a mãe é a medida do filho. Então, o seu filho, ele vai medir o mundo, ele vai padronizar o mundo, as escolhas dele, as referências dele, a medida dele vai ser baseada em você. Então, vou te dar um exemplo. Você gostaria que o teu filho se casasse com uma mulher igualzinho a você? Que tivesse a mesma forma de se relacionar, que cuidasse da casa da mesma forma como você cuida, que fosse com ele como você é com seu marido, exatamente igual? Eu vou responder por mim. Eu gostaria que meu filho se casasse com uma mulher melhor do que eu sou. Então, o que eu preciso fazer? Ser melhor. Eu preciso ser uma esposa que eu desejo que meu filho tenha. Porque a escolha dele, o padrão de escolha dele, a referência dele, vai ser eu, vai ser você. Então, ser medida, ser exemplo, ser referência, ser padrão para os nossos filhos é isso. Né? Então, quando a gente fala seja padrão, não é seja exemplo, não é só na questão de que você não vai fazer coisas erradas na frente dele, de que você não vai falar para ele fazer uma coisa e você faz, mas é realmente proporcionar para ele uma medida, um padrão que você quer que ele tenha de escolha na vida. Então, por exemplo, na vida profissional dele, você quer que seu filho seja exatamente como você é na sua? Você quer que o seu filho se comporte profissionalmente exatamente como você se comporta? Se a resposta for não, o que você precisa fazer para isso? Você precisa mudar você, a tua maneira, o profissional que você é, porque o padrão do seu filho é você. Então, padrão dos nossos filhos, a medida dos nossos filhos somos nós. Nós precisamos dar para eles a referência, o padrão, a medida daquilo que nós desejamos que eles sejam. Segundo conselho que eu quero dar para todos os pais, né? Que isso vale para todo mundo. Comunicação. Invista na comunicação com seu filho. Invista na maneira de se comunicar com ele, preste atenção, observe se a sua comunicação está sendo eficaz, se ela tem acontecido de uma maneira eficaz, se tem sido boa essa comunicação. Então, a base dos relacionamentos é comunicação. Não existe relacionamento sem comunicação. Então, presta atenção, porque muitas vezes nós estamos dentro de casa, convivendo com os nossos filhos, morando dentro da mesma casa, mas a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Muitas vezes nós estamos dentro de casa, convivendo com os nossos filhos, mas a nossa comunicação com eles é apenas: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, que horas eu te pego, você tem aula hoje disso? Ou seja, a gente não está se comunicando, a gente está apenas repartindo tarefas, a gente está apenas morando junto, né? Não existe uma comunicação. Então, nós precisamos investir nisso. Vá estudar, vá pesquisar, observe, tente mudar o teu vocabulário, tente mudar a tua maneira de se comunicar. Preste atenção para que a sua comunicação com o seu filho seja boa. Preste atenção para que isso esteja ocorrendo de uma maneira eficiente, de uma maneira que realmente está comunicando. O papel da comunicação é conectar.
O papel da comunicação não é só passar uma informação, obter uma informação, mas o papel da comunicação é relacionar. Então, observe, se pergunte isso, se a sua comunicação com seu filho está cumprindo esse papel. Se não está, opa, deixa eu mudar isso daqui, eu preciso reavaliar isso e buscar ferramentas novas para melhorar a minha comunicação com meu filho, certo? Terceiro conselho, tenha experiências junto com seu filho. Proporcione experiências juntos, vivenciem coisas juntos, experienciem coisas juntos. Então, assim, não é só eu falar para o meu filho faça isso, faça aquilo, não é só ser um bom exemplo, uma boa referência, mas é viver junto, entendeu? Então, por exemplo, se a minha criança é pequena, é eu sentar no chão e brincar com ela, é eu realmente ter ali aquele tempo de virar criança, de voltar no tempo e de estar ali realmente de corpo inteiro, brincando com a minha criança, um momento antes de dormir, ser agradável, ser prazeroso, ser leve, estar realmente com ela. Se eu já tenho um filho adolescente, viver experiências juntos, é você ter um hobby junto com ele. Então, de repente, por exemplo, teu filho está se interessando por música, você ir junto com ele nisso, né? Vou aprender também um instrumento junto com você, né? Eu vou no show com você. Então, ter experiências junto, é como um casal, né? Um relacionamento de casal saudável é um relacionamento onde esse casal tem hobbies, onde esse casal tem gostos parecidos, praticam lazer ou um esporte, um hobby, uma coleção juntos, e isso acontece de uma forma leve, espontânea, prazerosa. E nós precisamos ter isso também com os nossos filhos, esses momentos de vivência, né? Quarto conselho que eu quero dar para todos os pais, não importa se teu filho é PMG, né? Como aqui em casa que nós temos o PMG, o nosso trio aqui, ou se na tua casa já são adultos, na tua casa ainda são pequenos, é um só, são vários, não importa, né? Esses conselhos são para todas as casas, né? Para todas as famílias, para todos os pais. Então, o quarto conselho, incentive seu filho. Seja você o principal incentivador do teu filho. Ah, mas isso vale para pai de criança pequenininha? Sim, com certeza. Por exemplo, vou te contar um exemplo, sempre conto esse exemplo nas minhas palestras, porque aconteceu comigo, né? E foi algo muito interessante. Meu filho pequenininho, ainda estava aprendendo a andar, ele se engatinhava, andava segurando, ainda não tinha aprendido a andar, né? E aí a gente estava num local, eu estava fazendo uma palestra e ele tinha ido comigo. E aí ele estava por ali brincando e aí tinha uma cadeira e ele estava tentando subir na cadeira. E eu aqui fazendo a palestra e olhando aquilo, e normal, ele estava tentando subir na cadeira, tinha um brinquedo dele em cima da cadeira, ele estava sentado naquela cadeira, quando começou a palestra, ele desceu, brincou um pouco no chão e desejou voltar para a cadeira. E quando ele desejou voltar, ele estava ali se esforçando, tentando subir na cadeira, e estava com uma certa dificuldade de fazer esse movimento, e eu continuei fazendo a palestra. Eu vi que ele estava tentando subir, mas eu deixei que ele subisse sozinho. Só que aí veio uma pessoa, foi lá e subiu ele, né? Nem perguntou, neném, você quer ajuda? Não, simplesmente pegou ele, colocou em cima da cadeira e saiu andando. E aí daqui a pouco ele desceu de novo da cadeira, brincou no chão um pouquinho, daqui a pouco ele estava tentando novamente subir a cadeira. Veio uma outra pessoa, pegou ele e colocou em cima da cadeira. E aí no final, já estava terminando a palestra, e ele mais uma vez tinha descido da cadeira, feito alguma coisa no chão, e estava tentando novamente subir para a cadeira, e chegou o pai. E aí o pai fez exatamente a mesma coisa. Então, pessoas que não conheciam ele, não sabiam se ele era capaz ou não de subir sozinho, e o pai que sabia que ele era capaz de subir sozinho, porque em casa ele já tinha subido em cadeiras mais altas sozinhos, e até ele foi lá, passou por ele, viu aquela cena, pegou e colocou em cima da cadeira. E aí, óbvio, né, que eu vejo nessa situação uma lição, que eu vejo nessa situação um exemplo de o quanto a gente
rouba a autonomia dos nossos filhos, né? O quanto a gente super protege, o quanto a gente muitas vezes é um impedimento para que os nossos filhos aprendam, se desenvolvam, né? E cresçam, porque a gente nem pergunta se a criança quer ajuda, né? Todas as vezes que a gente vê uma criança tentando fazer algo e ela tá com uma certa dificuldade, a gente vai lá e faz por ela sem sequer perguntar: você quer ajuda? Então, uma coisa que aqui em casa, quando o Benjamin nasceu, eu fiquei martelando, né, na cabeça dos irmãos mais velhos, na cabeça do pai: não faça por ele. Se você vir ele tentando fazer algo com uma certa dificuldade, pergunte: você quer ajuda? Se ele disser não, eu consigo, ok. Se ele disser sim, eu quero ajuda, não faça por ele, o ajude, né? Então, incentivar os nossos filhos, nós sermos incentivadores dos nossos filhos é de pequenininho até grandão, né? A gente não fazer por ele, a gente não, muitas vezes, pelo nível grande de intimidade que nós temos com os nossos filhos, muitas vezes nós nos tornamos os principais críticos deles, né? Muitas vezes nós nos tornamos os mais... aqueles que mais vão apontar o erro, e muitas vezes numa intenção maravilhosa, numa intenção de ajudar, numa intenção de mostrar porque você tem mais experiência, porque você sabe mais, então você viu ali um erro e você quer apontar porque você acha que você está ajudando fazendo isso. Mas muitas vezes nós, por exemplo, com um colega de trabalho, né? Se um colega de trabalho traz para você um projeto dele, te mostra, fala: olha, o que você achou disso daqui? Você vai achar erros, né? E aí você vai apontar alguns sim, até mesmo porque ele está pedindo a tua opinião. Mas de que maneira você vai fazer isso? E se você perceber que aquele colega de trabalho está empolgado com aquele projeto, que ele está achando aquele projeto muito bom, e talvez você tenha visto ali vários defeitos, mas que o seu colega não tenha visto, e ele esteja achando maravilhoso, esteja te mostrando aquilo orgulhoso do que ele fez, será que você apontaria os erros dessa forma, como muitas vezes você aponta dos projetos do teu filho? Então a gente precisa parar um pouquinho para pensar se a gente realmente está sendo incentivador dos nossos filhos, né? Nós precisamos ser os principais incentivadores. Se eles encontrarem em casa esse empurrão que eles estão precisando, eles vão longe, mas nós precisamos ser essa alavanca, né? Essa mola propulsora para os nossos filhos. E o último conselho, né, o quinto conselho que eu quero deixar aqui para todas as famílias, serve para qualquer idade, para qualquer quantidade, serve para papai e para mamãe. Esses conselhos, o quinto corrija seu filho. Não deixe passar. Vocês sabem, vocês que me acompanham aqui sabem que eu sou contra bater, não gosto de cantinho do pensamento, acho que cantinho do pensamento não funciona. Tem um outro vídeo meu aí falando sobre isso. E também vou fazer um vídeo, esse ainda não tem, mas eu vou fazer, tô preparando já, falando sobre por que eu sou contra bater a palmadinha, chineladinha. Vou fazer esse vídeo também. Mas nas lives, né, lá no meu Instagram já falei bastante sobre isso. E vocês sabem que eu sou contra. Então por que eu coloquei esse conselho aqui na lista dos conselhos universais, né? Dos conselhos que valem para todos os pais. Por que eu acho esse conselho tão importante assim, a ponto de ter colocado ele aqui nesse vídeo, que são os 5 conselhos universais? Porque muitas vezes a gente vê alguns pais fazendo aquele ditado: cuidado para você não coar um mosquito e acabar engolindo um camelo. Já viu esse ditado? Pessoas que coam um mosquito, a sujeirinha pequena, um negocinho que não tem tanta importância, mas engolem um camelo. Tá entendendo isso? Eu vejo muitos pais fazendo isso na educação dos seus filhos. Por quê? Muitas vezes eles ficam corrigindo situações que não precisam ser corrigidas, como por exemplo, a criança está correndo, a criança está dando cambalhota, a criança está brincando, a criança viu alguma coisa e pegou. Ah, você vê com a mão? Você não vê com a mão, você vê com o olho. Criança vê com a mão sim, é com a mão sim que ela vê. Então, ela é curiosa, ela precisa explorar, né? Ela precisa pegar. E aí o pai e a mãe ficam ali, ó, porque correu, porque deu cambalhota, porque pegou um
um objeto que não era para pegar, aquilo é o fim do mundo, aquilo vira uma bronca, vira um castigo, vira até uma palmada, uma coisa terrível, uma coisa que era um comportamento normal de criança, que era uma situação normal que criança faz mesmo, que tudo bem, né? Que é até boa, né? Porque criança se movimenta, criança é agitada, criança pega, ok. E às vezes, quando a criança faz algo que precisava ser corrigido, que aí sim, precisaria da tua atenção, precisaria que você pegasse ela e falasse, olha, isso não pode, a mamãe não gostou, isso não foi legal, você não deve fazer isso por causa disso, disso e disso, olha que grave é isso. E coisas que são realmente importantes, que são realmente para serem corrigidas com veemência, o pai deixa passar. Às vezes ele já ficou o dia inteiro gritando e brigando e dando bronca por coisas normais de criança, que quando vem algo que realmente era necessário corrigir, não foi corrigido, né? Então é necessário a gente ajustar as nossas expectativas, o que a gente realmente está esperando da nossa criança. Né? Tem muito pai, tem muita mãe, e até usa essa expressão, né? Usa a expressão assim, se comporte como um mocinho, se comporte como um mocinho, mas eu não sou um mocinho, eu sou criança, né? E aí a gente quer que a criança se comporte como uma adulta, que ela fique quietinha, que ela se sente retinha, que ela não coloque a mão em nada, que ela não corra, que ela não responde, que ela não pergunte, criança pergunta tudo. Às vezes o pai e a mãe dá bronca porque tá perguntando, né? E criança pergunta mesmo, isso é bom. E aí a gente tem uma expectativa em cima da criança, a gente quer que ela vá ao restaurante e se comporte, a gente quer que ela vá ao mercado e se comporte de determinada forma, que é surreal, né? Que tá fora do alcance da criança, que tá fora do patamar dela, que ela não consegue atingir essa sua expectativa. Então, ajusta a sua expectativa. Estuda um pouquinho sobre as fases, né? As fases, o neurológico, o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento comportamental, que uma criança de 1 ano de idade deve ser capaz de fazer, o que é normal no comportamento de uma criança de 2, de 3, de 5 anos. Estude um pouquinho, pesquise um pouquinho, para você saber o que realmente você deva esperar do seu filho. Né? O que você deve esperar dele? Será que você está esperando dele algo que ele já é capaz de te dar? Estuda um pouquinho sobre comportamento de adolescente, né? O que é normal, o que se espera, como é um comportamento dele, que fase é essa, né? Então, ajuste a sua expectativa, né? E corrija aquilo que realmente deva ser corrigido, né? Corrija, sim. Aponte os erros, sim, sempre com amor e sempre mostrando o caminho do acerto, né? Sempre mostrando como que eu faço para acertar, como que se faz isso então, né? Mas sempre com a sua expectativa ajustada. Essa correção, ela vai funcionar, ela vai ser benéfica se ela estiver realmente ajustada, se ela estiver realmente de acordo com aquilo que a gente deve esperar dessa fase, da fase do teu pequeno ainda, da tua criança, ok? Eu espero ter ajudado, espero que você tenha curtido esse vídeo, tem vários outros aí no canal, dá uma pesquisada, assista, indique para papais, para mamães, vamos juntos ser pais melhores para filhos melhores, que Deus abençoe a tua casa.